Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, dia 18 de maio, estamos aqui para a nossa outra aula de português, tá bem? Continuamos em casa, continuamos esperando tudo isso passar, porque vai passar. Queria falar com vocês sobre... A gente teve uma reunião com a Kelly, lógico, né? Online, e nós tivemos algumas orientações, tá? Eu vou ter que passar trabalhinhos para vocês avaliativos. Então, hoje eu já vou passar um. São trabalhos, atividades, tá? Aí tem para juntar com a nota do simulado e tem a nota de participação. Como é que eu vou medir essa participação de vocês? Os trabalhinhos que vocês me mandam de volta, tá bom? Estou marcando tudo no meu caderno, tá tudo anotadinho. O aluno que participa, que faz tudo, ele certamente ganhará um ponto total. Tem alunos do sexto ano que fazem todos os trabalhos. Estou muito feliz com isso, tá? Tem alunos que eu estou dando parabéns, que estão fazendo tudo. Não são só os trabalhos que tem no plural, no maestro, não são. São os trabalhinhos que eu passo também, trabalhinhos extras, tudo isso é contado, tá bem? Então, hoje eu vou fazer isso também com vocês. Botei aqui no quadro, ó, vou corrigir o módulo 10, de novo, concordância nominal, que eu quero que vocês fixem bastante, fixem direitinho, e os exercícios avaliativos que eu vou passar, tá bem? E já vamos passar depois para o módulo 11, que vai falar de uma coisa que vocês adoram. Mentira, os verbos. Verbo é o terror, né? Em português. Muita gente não gosta porque acha difícil, porque não entende, porque faz confusão, mas nós temos que estudar de novo os verbos, tá? Bom, vamos lá. No módulo 10, sobre concordância nominal, na página 45, nós temos aqui a notícia de um jornal, tá? Que saiu na revista super interessante, é uma revista que contém artigos sobre ciências. E a primeira questão é: identifique e classifique o sujeito. Alguns nunca ouviram falar sobre sujeito, outros já. Então, eu vou dar uma explicação para vocês. O que é o sujeito? Nós chamamos de sujeito na sintaxe, tá? É matéria que começam a aprender no ano que vem. A sintaxe é diferente da morfologia. Na morfologia, nós temos as 10 classes gramaticais. A sintaxe, essas 10 classes gramaticais recebem um outro nome. É só isso, é só você reconhecer a função dessas classes gramaticais, dessas palavras, do artigo, do pronome, do substantivo, etc. Reconhecer a função que eles exercem na oração. Mas o que é oração, né? Oração é a frase com verbo. Ah, nós já vimos, já estudamos isso, a diferença entre frase e oração. Então, na oração, eu tenho aquele que pratica a ação do verbo. A gente pergunta ao verbo, quem? Esse, quando a gente tem essa resposta, nós temos o sujeito. Por exemplo, Paulo chegou cedo. O verbo é chegou. Quem chegou cedo? Paulo. Paulo é o sujeito dessa oração, tá bom? Então, sujeito é quem pratica a ação verbal. Tudo bem? São 5 tipos de sujeito, mas tudo isso é assunto para o ano que vem. A sintaxe é maravilhosa, eu sou apaixonada por sintaxe e gosto muito de ensinar a sintaxe, tá bem? Mas nós vamos aprender aos poucos ano que vem, devagar, para não ter dúvida nenhuma. São muitos nomes diferentes, muitos termos, então tem que ter um pouquinho de paciência com a sintaxe, tá bom? Bom, então na letra A, reescreva o título trocando o substantivo comportamento por ações. Então eu tenho o comportamento de uma criança, no título, aliás, gatos imitam comportamentos ruins. Aqui eu tenho o título, a palavra comportamentos nesse título. Ele quer que a gente troque por ações. Então seria: gatos imitam ações ruins de seus donos. Só isso, tá? Na letra B,
O adjetivo que determina o substantivo masculino comportamento sofreu alteração quando passou a determinar o substantivo feminino ações? É lógico que não, tá? O adjetivo não sofreu nenhuma alteração. Ele continuou sendo lá. Eu tinha gatos imitam comportamentos ruins. Ruins é o adjetivo. Troquei comportamento por ações, continuou sendo ruins, não mudou nada, tá bem? Número 2, releia a seguinte passagem e explique por que o número 5 não está flexionado. Ela mede os 5 traços de personalidade mais aceitos pela psicologia. Número 5, os numerais cardinais, eles geralmente não sofrem flexão, não são flexionados, tá? Então, por isso, 5 continua sendo 5. 3. A frase a seguir foi formulada com base nas descobertas da pesquisa feita com donos de gatos. Na letra A, tem, nesse contexto, o adjetivo extrovertidos encontra-se corretamente flexionado. Nós estudamos, eu já batalhei bastante isso com vocês, a posição do adjetivo em relação ao substantivo. Se ele está antes, se o adjetivo está antes do substantivo, ele vai concordar com o mais próximo. Se ele está após o substantivo, se eu tenho 2 substantivos, ou ele vai concordar com o mais próximo, ou ele ficará no masculino plural, tá? A gente viu isso, eu dei a folhinha naquele vídeo que eu passei para vocês agora também, aquela professora está explicando isso. Então, donos e donas extrovertidos, tá correto, né? Por quê? Eu tenho donos é masculino, donas é feminino. Quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes, ou ele vai concordar com o mais próximo, ou vai ficar no masculino plural, tá? Porque o adjetivo está pós-posto, quer dizer, está após o substantivo. Mas na letra B, pergunta aqui, seria possível o uso do termo extrovertidas? Também seria possível, porque iria concordar com o substantivo donas. Então a regra é bem clara. Adjetivo depois dos substantivos com gêneros diferentes, ou ele concorda com o mais próximo, ou vai para o masculino plural. Número 4. Identifique com qual substantivo cada determinante em destaque concorda. Então, neuróticos, que está destacado aqui, vai concordar com donos. Os pets, o os é um artigo, concorda com pets. Pessoas com alta escrupulosidade. Alta é o adjetivo, concorda com escrupulosidade. Outros concorda com animais e extrovertidos concorda com donos. Tá? Então, adjetivo concorda sempre com substantivo. Artigo concorda com substantivo. São as regras claras na língua portuguesa. Na página 47, eu tenho um texto aqui, também do Jornal de Santa Catarina, tá? É um texto de informação. Número 1, identifique o substantivo a que cada um dos adjetivos a seguir se refere. Então, aposentado, eu começo o texto, guiado pelas lembranças do investigador, aposentado. Esse aposentado está se referindo a investigador, é lógico. Justifique a concordância. Aqui não tem que ter concordância, também está no masculino, né? Está no masculino e masculino, investigador, singular e masculino. Então, aposentado, está corretíssimo. E a outra é garantida, lá na última linha do texto. Diversão, o caso dos ossos é diversão garantida. Garantida está no feminino singular, concordando com o substantivo diversão. Feminino singular. Número 2. Reescreva a passagem. Transita por ruas e locais conhecidos. Olhem essa concordância. Tem ruas, é feminino, locais é masculino. Então, concordou com o mais próximo ou masculino plural. Reescreva, transita, trocando, quer que a gente troque os substantivos. Na letra A, substitua ruas por rua. Então, eu vou botar transita por rua e locais conhecidos. Está concordando com locais mais próximos ou com os dois do masculino plural. B, substitua ruas e locais por rua e local, singular os dois. Então, ficaria transita por rua e local
conhecido, concordando com local, ou vai para o masculino plural. Rua e local conhecidos, também é possível. E na letra C, coloque o adjetivo anteposto dos substantivos. Transita por, eu vou botar conhecido antes. Então, se eu tenho transita por ruas e locais conhecidos, eu vou botar esse conhecidos antes dos substantivos. Então, transita por conhecidas ruas e locais, tá? Por quê? Quando o adjetivo é anteposto ao substantivo, ele concorda com o mais próximo. Número 3. Em uma grata surpresa, destaque os determinantes do substantivo e classifique-os. Explique a concordância de cada um. Então, os determinantes são uma e grata, né? Olha lá, uma, o substantivo é surpresa, eu tenho uma grata. Foram empregados no feminino para concordar com o substantivo que é feminino, surpresa, feminino singular. Então, olha lá, o artigo e o adjetivo estão também no feminino singular. Número 4. Aqui nesse trecho, sem deixar de ser cuidadoso e crítico com a história do nosso município e suas particularidades artísticas e políticas, o caso dos ossos é diversão garantia. Os termos, a letra A, os termos cuidadoso e crítico são adjetivos. Então, caracterizam um substantivo. A que termo empregado nessa frase eles se referem? É lógico que é o substantivo próprio, o caso dos ossos. É o termo que ele se refere, que nomeia o romance. Por isso é empregado no masculino singular. E na letra B, as palavras artísticas e políticas pertencem a que classe gramatical? Olha lá, particularidades artísticas e políticas. É lógico que são adjetivos. E eles têm que concordar com o substantivo, que aqui é particularidades. Tá bom? Por isso, artísticas, feminino plural, políticas, feminino plural. 5. Observe o fragmento. Uma boa aventura policial. Copie e classifique os determinantes desse trecho. Eu tenho uma, boa e policial. O substantivo é aventura. Explique a concordância de cada determinante. Como a aventura é feminino singular, é lógico que os determinantes têm que estar também no feminino singular. E assim, se a construção fosse uma aventura policial boa, haveria alteração de sentido e de classe dos determinantes? Não, não havia. Seria a mesma coisa, porque ele estaria caracterizando a aventura da mesma forma, tá bom? Depois, na página 48, eu tenho aqui o texto que saiu no Globo, tá? Sobre o calor no Rio de Janeiro, os animais sentem muito calor no zoológico e tal. Então, número 1, texto lido é uma notícia de jornal. Qual é o veículo de publicação? É lógico que é o jornal, o site do jornal O Globo. O título ou a manchete? Animais do zoológico e pets recebem mimos para aliviar o calor. O subtítulo ou a linha fina? Picolés de frutas congeladas fazem a alegria de urso pardo Zé Colmeia. E na Lagoa, cães passeiam nas horas mais frescas do dia. Esse é o subtítulo. Onde há um resumo do assunto. É lógico que é no título. Número 2. Releia o título. O que significa mimo? Mimo é um presente, é um agrado excessivo, né? Fazer um mimo com alguém. Parece um presente, né? Algo encantador. Ao empregar esse substantivo, a jornalista mostra objetividade ou revela que considerou muito simpática e terna a iniciativa do zoológico. Então, aqui mostra a opinião da jornalista, tá? É uma coisa pessoal. O que ela achou. Mostrou sua opinião, pois mostrou um tom de simpatia pela iniciativa. E 3. No trecho, o momento em que o urso devora suas frutas congeladas, vira uma atração à parte, principalmente para as crianças. Quais são os substantivos usados no plural? Nós temos frutas e crianças, né? São os substantivos. Quais são os seus determinantes? Eu tenho suas, congeladas e o as.
tá? Também está concordando com, ó, frutas, feminino plural. Então, suas, feminino plural, congeladas, feminino plural. E as crianças, crianças, feminino plural, o artigo também no feminino plural. Número 4. Explique a concordância do artigo em as orangotangos, Elsa e Tanga. O artigo foi empregado no feminino porque são fêmeas. Elas são a Elsa e a Tanga, são fêmeas. Por isso o artigo tem que estar no feminino também, plural. E 5. Para aproveitar as férias. Nós poderíamos substituir férias por férias? É lógico que não. Há substantivos que eles só existem com aquele significado no plural, tá? Férias é um exemplo. Férias é um momento de descanso, um período de descanso, de lazer. Féria, no singular, quer dizer dinheiro. Então, seria um significado diferente. Então, não poderia trocar. Na página 49 eu tenho mais um texto. E aqui eu vou só falar as letrinhas que são as respostas, tá? Número 1, a resposta correta é a letra C, no primeiro e no último parágrafos. Na número 2, a letra A, o único determinante do substantivo colonizadores é um adjetivo que o caracteriza. Na número 3, eu tenho a letra C, o artigo definido, na ilha vulcânica, que determina a palavra vulcânica e com ela concorda em gênero e número. E na última, na 4, eu tenho a letra D. O substantivo masculino, solo, é acompanhado de um artigo indefinido empregado no singular masculino, porque esse substantivo está no singular, tá bom? Então essa foi a correção do módulo 10. Módulo 11, verbo, né? Vocês já estudaram bastante verbo, não sei, professores da quinta, do quarto, sempre estudando verbo. Mas sempre tem uma dúvida, né? Sempre rola essa dúvida. Bom, o verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. É mais uma classe gramatical que nós vamos estudar. Os verbos têm as conjugações verbais, que são 3. Primeira, terminada em AR, segunda em ER, terceira em IR e o OR. OR é lógico que é da segunda conjugação. Mas por quê? Como é que pode, Beto? Porque o verbo pôr e seus derivados, tá? Compor, repor, propor, etc. O verbo pôr, no latim, que é a nossa língua mãe, era poer. Então, é a segunda conjugação. Os modos verbais eu tenho modo indicativo, subjuntivo imperativo, indicativo modo da certeza, subjuntivo da dúvida, da incerteza e o imperativo da ordem, do pedido, da clemência. E os tempos verbais eu tenho presente, passado e futuro. Ou presente, pretéritos e futuro. Tá? Então isso tudo nós vamos estudar a partir da nossa próxima aula. Eu quero que vocês leiam, deem uma olhadinha, deem uma lida nesse módulo 11, para na próxima aula eu explicar direitinho a vocês e a gente fazer algumas tarefas, tá bom? Então, prestem atenção, um exercício avaliativo vai valer 20 pontos. Por favor, não deixem de me enviar. Enviem para o meu e-mail, todo mundo sabe o e-mail, tá? Não deixem de me enviar para eu corrigir e pontuar vocês. Tá bem, queridos? Então, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula de português. Agora temos aula de português na sexta-feira. E eu aguardo essas avaliações, tá bom, queridos? Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Beijos. Tchau.